Olá, estamos começando mais um Voz MT por Elas. E eu estou aqui ao lado das nossas companheiras, doutora Graziele Cabral e também a doutora Cláudia Aquino. E hoje nós temos aqui uma convidada especial aqui para debater um assunto muito importante que é sobre a violência das mulheres, né? Contra as mulheres. Olá meninas, como é que tá? Tudo bem? Tranquila? Vamos apresentar a nossa convidada de hoje? Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui com mais um programa, Voz MT por Elas. Neto, Grazi. E a nossa convidada hoje é minha amiga queridíssima, doutora Josirlete Magalhães Criveleto, delegada da Delegacia do Menor em Conflito com a Lei, mas que atuou durante quase, acho que uns 15 anos, né, doutora, Sim. na Delegacia da Mulher. Então, ela tem muito para contribuir, uma experiência fantástica, e nós queremos aqui extrair dela toda essa experiência, queremos debater muito esse assunto, que é a violência contra a mulher, o feminicídio, e nós vamos ter, então, esse bate-papo bem bacana para vocês que estão aí nos assistindo. Bom, olá a todos, um prazer estar aqui de novo com vocês, Neto, Cláudia e doutora Josi, né? Eu já fiquei íntima da doutora Josi, uma simpatia. Obrigada. Né? É um prazer, nós queremos agradecer a sua presença aqui, enaltece o nosso programa, abrilhanta. Eu que agradeço. E a pergunta que não quer calar, que é a primeira que nós vamos fazer, é como foi, o que você pode falar para a gente desses 15 anos que esteve à frente da Delegacia da Mulher? Bom, primeiramente, né, é um prazer estar aqui com vocês. Como disse a Grazi, já somos íntimas. Muito obrigada, Neto. Obrigada, minhas amigas, então, pela oportunidade, né, de estar aqui. E eu posso dizer que, assim, eu tenho muitas memórias, né? Não tem como você passar 15 anos, né, em uma unidade. Eu já vinha, na verdade, de uma outra unidade que a gente tinha implantado no Cisque Cochipó, em 2004, o primeiro núcleo de atendimento à mulher. A doutora Josi trabalha desde os 8 anos, viu, gente? Né? Porque vocês estão fazendo as contas aqui. Não vou contar a idade, né, Cláudia? Não vou contar a idade. Eu estou desconfiada que desse trabalho infantil. Já estava lá, né? Já nasci, já trabalhando com as mulheres. Mas, assim, eu já vinha desse trabalho, então, quando em 2009 decidiram-se, a diretoria decidiu reunir todos os núcleos de atendimento numa só unidade, que era lá no centro da cidade, aí que eu vim para a Delegacia da Mulher. Então, assim, eu já vinha de uma experiência com o atendimento a mulheres também. E só foi somando, né? Eu digo que, assim, cresci trabalhando com mulheres, né? Eu hoje vejo que não foi por obrigação só. Eu costumo dizer que o nosso salário é bom? Né? Eu agradeço o salário que eu tenho. Mas eu faço também por amor. Porque eu não tenho dúvida disso. A gente sente, né? Você sabe aquele negócio acho que quem fala sobre isso é a Ana Beatriz Barbosa, que ela fala assim, a diferença de missão e propósito. Né? Que a missão, você nasce, né, com um talento, com cada ser humano tem um dom, um talento, e você nasce com aquilo, né, com a predisposição para você fazer algo. E o propósito é quando você consegue fazer aquilo que você tem de dom, de talento, e você consegue ajudar o ser humano, né, que você consegue fazer a diferença. Então, fazer a diferença no mundo com aquilo que você gosta de fazer. Então, trabalhar com mulheres, para mim, é isso, sabe? Propósito. Né? Eu me vejo realmente, assim, realizada num atendimento, né? Eu me via, né, até agora, né, aos quase 15 anos, atendendo mulheres, eu me via nessa situação, né, de que nossa porta era uma porta de entrada. Na realidade, a mulher, ela vai para uma porta de entrada, onde, então, ela começa uma rota crítica, né, em torno dessa questão da punibilidade, né, em torno de ela ver o Estado promovendo ali uma punição para aquele autor, para algo que ele tenha feito em desfavor dela. E muitas vezes essa mulher, ela chega numa delegacia de polícia sem entender isso.
que ela tem uma rota crítica pela frente, que é o que a gente chama de rota crítica, né? Por quê? Porque realmente é demorado esse processo. E a vítima, ela não entende particularmente o que é a função do Ministério Público, qual é a função do Judiciário, o que é a função exatamente de uma delegacia da mulher, né? E qual a diferença entre polícia militar e polícia civil, né? Às vezes nem isso a pessoa sabe. Então, eu acho, assim, gratificante quando ela consegue entender, que a gente consegue mostrar para ela que ela está iniciando, que ali ela não vai ter todas as definições. Mostrar os caminhos, né? Do que ela tem, mas ela dizer para você assim, olha, muito obrigada, porque agora eu entendo que eu preciso lutar por isso. Eu entendo que a culpa não é minha. Abrir as portas para elas, né? Porque assim, muitas chegam fragilizadas, muitas chegam com essa noção, inclusive, de culpa, né? Elas chegam tentando explicar para você que, olha, ele faz isso, mas eu acho que é porque eu tenho esse comportamento aqui. Será trazendo que para si a culpa, né? Será que não foi porque eu fiz isso que aí ele quebrou? Sabe que eu não esquentei o prato da comida quando ele chegou? Nada justifica a violência, e ele quebrou o prato de comida? Muitas vezes esses agressores são narcisistas, né? Então, eles fazem com que eles que agridem, fazem com que aquela vítima... Viram vítima eles, ela pensa que é ela que é culpada. Né? Ela se culpabiliza. E o que a gente mais vê hoje, né? Quando nós atendemos as mulheres, porque a gente tem um segmento de mulheres que possuem um poder aquisitivo maior, que elas não procuram uma delegacia da mulher, né? Porque elas veem no Estado algo que não é necessário, né? Elas têm um poder aquisitivo, então elas vão contratar um advogado, né? E esse advogado vai fazer ali o divórcio, vai trabalhar a questão de guarda de filhos, de pensão alimentícia, vamos resolver. Ó, você está me agredindo, então vamos separar, não quero ver você preso, não me interessa, né, a sua prisão, mas eu não quero isso é ruim também, porque às vezes ela sofre isso aí, ela não vai lá na delegacia, mas fica de exemplo para o filho, fica ruim para o filho, achar que é normal. Fora o ambiente, né, que aquilo está sendo, né, vivenciado ali com os filhos, né, o drama que muitas vezes os filhos também vivenciam, e o posterior. Pode achar normal também os filhos, exatamente, né? O que muitas vezes essas situações aí que a gente vê hoje os adolescentes com transtornos, com problemas, com frustrações, né, e replicando muitas vezes aí a própria violência que ele aprende dentro da casa, dentro da família, porque aquela pessoa, ela decidiu, como diz outros, vamos passar um pano, né? Vamos encobrir aqui, colocar poeira vamos debaixo fazer do uma tapete. maquiagem, né? Tá tudo certo e vamos resolver com um divórcio amigável para a sociedade, né? Entender que nós somos uma família, né? Feliz, mas que não queremos mais viver juntos, né? Agora, a mulher pobre, a mulher que não tem recurso, ela não tem para onde ir. Ela não tem onde ela correr. Ela não tem quem socorre. Porque até o vizinho tem medo de falar assim, o quê? Eu vou colocar você aqui na minha casa e ele vem aqui, né? Então, aí eu que vou ser a vítima. E a gente percebe que, para ela, muitas vezes, ela vai em busca não daquela punição do Estado, mas ela vai em busca do quê? De um lar para ela. Muitas vezes morar. É isso que eu penso, assim, que a questão financeira de uma mulher que não tem qualificação, que ela não está qualificada para um trabalho, o que ela faz? Ela se submete àquela violência para ela garantir um teto e alimentos para os seus filhos, para a sua prole. Porque é o que você está dizendo, para onde ela vai correr? Então, ela suporta aquela violência do seu companheiro para poder proporcionar alguma coisa para os seus filhos. E isso é muito perigoso. Eu vejo que é muito criticado, né, essa nossa postura como mulher, eu digo, de dizer, olha, mas acima de tudo está você, né? Acima de tudo está a sua liberdade. Que a gente vê, e nós mulheres também fazemos esses discursos. Olha, você não tem que ficar por conta de filho, né? Olha, você tem que cuidar primeiro da sua integridade física, né? Que está sendo arriscado. Mas, gente, nós mulheres pensamos, sim,
nos filhos. Até porque nós temos uma criação, aí vem os estereótipos, né? Sim. Nós somos criadas para quê? Para sermos maternais. Educar os filhos. Educar os filhos. Nós somos criadas para passar na frente do filho, para proteger o filho. Então, nós não somos criados para ver o nosso filho passando fome. E essas mulheres que elas já vêm de uma situação econômica bem precária, na hora que ela é necessário dela uma decisão, né? Olha, ou você separa ou você não separa, ela vai, até porque ela não está, vamos dizer assim, tecnicamente falando, preparado para romper aquele ciclo de violência. Aí a gente está falando já de uma mulher que ela é afetada, né? Nesse ciclo de violência psicologicamente. Então, a gente já está falando ali que a mulher que vivencia um ciclo de violência, ela também tem, e isso são estudos que comprovam, né? Ela tem uma síndrome do desamparo aprendido. Então, ela acaba que, para ela vai criando bengalas, muletas, né? Ela vai criando situações que, no raciocínio dela, aquilo para mim, é super fácil de romper, mas para ela, né, no inconsciente dela, é como se fosse uma montanha, né, onde a gente vê um morrinho para ultrapassar, né? Ela vê uma montanha que ela não consegue. Então, quando se fala para uma mulher que busca a delegacia, a senhora quer separar? A senhora vai pedir a medida protetiva de afastamento? E ela fala assim para você, mas aí para onde que eu vou? Porque a casa não é minha. A casa era do meu sogro, que deixou para nós. A casa que a gente construiu está no quintal da minha sogra. E muitas vezes o abusador, ele usa até esse poder aquisitivo e faz questão de manter. Agora você falou uma coisa certa. É isso que os manipuladores fazem. Eles buscam justamente minar as pequenas forças que ainda restam. É isso que ele faz. É a situação. Mas você não estudou. Você não tem nenhuma faculdade. Como você quer separar de mim? Você vai arrumar emprego aonde? Olha lá, fulana, você viu fulana que separou, não tem o que fazer, tá lá. Tá lá, limpando a casa dos outros. Não é? E você vai colocar essas crianças aonde? Porque se você separar, eu não vou cuidar de ninguém. Aí você vai trabalhar, você vai ter que arrumar. Nem creche hoje a gente às vezes tem. Então era esse ponto que eu ia te perguntar agora. E essas que aceitam, olha, mas você aceita a medida protetiva, você está disposta a separar, porque já chegou às vezes num nível de violência que é insuportável, que ela não quer mais isso. Como que está a nossa estrutura, vamos falar aqui até de Cuiabá mesmo, em relação à proteção dessa mulher que de fato ela quer tomar essa decisão e espera do Estado uma proteção. Uma proteção. Então, agora, recentemente, foi lançado o programa, né, o Ser Mulher, para essas mulheres. É uma esperança, né, que a gente tem de que essas mulheres que hoje estão nesses ciclos de violência por questão financeira, né, possa ter aquele ímpeto, né? Olha, vou, então, né, me libertar porque eu sei que eu vou ter uma ajuda do Estado, né? É discutida essa questão, Cláudia. Não sei se você já teve oportunidade de participar dessas discussões, de até quando Qual benefício, esse limite, né? Qual esse limite? E também até quando isso a gente chama de algo que vai beneficiar até quando, né? essa mulher em todo esse sistema, né, dela de enfrentamento à violência, né? Porque o programa, ele tem uns requisitos, né? Então, assim, a pessoa, ela não pode voltar a conviver, por exemplo, com esse agressor, né? Ela tem que estar participando de programas, por exemplo, de capacitação, né? Ela tem que estar inserida em algum programa de capacitação. Porque senão acaba sendo algo como se você estivesse dando um peixe, permanente, né? E não ensinando a pessoa a pescar. Família, bolsa isso. E ela vai se acomodar e ela nessa situação. Tem que ensinar a pescar, E não né? é esse o intuito, Sim. né? Porque o intuito é você resgatar aquela identidade perdida da vítima, né? Sim. É você fazer com que ela entenda, olha, eu sou capaz, né? Eu quero produzir, eu quero fazer, eu quero ser uma outra pessoa, eu quero dar conta e eu dou conta, né, da minha subsistência, dos meus filhos. Porque ela sai de um ciclo de violência totalmente, todas, Destruída, né? todas. E aí as pessoas dizem assim, mas tem gente que sai assim. Não, todas saem destruídas.
né? Todas saem frustradas, todas saem, no mínimo, com uma angústia, a gente fez uma pesquisa recentemente na delegacia sobre perfil de mulheres que entram na delegacia para serem atendidas, perfil psicológico, né? E elas desenvolvem, no mínimo, um transtorno de ansiedade. Então, elas já estão com esses transtornos, né? E aí, outros sintomas, até, inclusive, de esquizofrenia. E decorrente da violência. Para você ver o tanto que as consequências são tão nefastas, né, da violência contra a mulher, que ela chega a atingir de uma forma direta o próprio Estado, né? Porque quem tem que tratar dessa mulher depois que volta... está doente, né? É o Estado, né? Porque ela não tem condições, não só ela, mas como toda a família, né? Porque os filhos também vão ter problemas, transtornos, e quer dizer, é um ciclo. Aquela base familiar. E depois o Estado ainda vai tratar do adolescente também, infrator, né? Do adolescente que vai estar em conflito com a lei, que vem justamente dessas famílias que já estão todas desestruturadas, né? É alguma coisa assim que uma coisa puxa a outra. Né? E é interessante que a gente fala muito assim de vamos trabalhar a questão do tráfico de drogas, né? O pessoal pensa muito nos índices de homicídios, lógico, a gente tem que pensar, mas se esquece de trabalhar a família. A base, né? A base familiar. Se esquece muito disso. Eu penso principalmente nas escolas, né? A gente tem falado muito disso, porque às vezes naquele núcleo a gente já tem um núcleo que veio envenenado, digamos assim. É um pai que passou por violências do pai, da mãe, do avô, e uma mãe que também já veio. Então nós temos duas pessoas ali já com problemas, e elas se unem e elas tendem a repetir, e aquilo é até difícil para que eles mudem aqueles conceitos para educar os filhos. Então, eu penso que o papel do Estado, e principalmente o papel do Estado na educação, sabe? A gente precisa parar, gente, de só pensar em ensinar português, matemática, história. É importante? mas nós precisamos que haja uma formação de garantir a integridade das pessoas, e realmente né? ensinar sobre direitos humanos mesmo, Exato, né? Direitos humanos das mulheres, né? Ensinar sobre essa questão do que é o respeito ao outro, o que é dignidade sexual, por exemplo, né? Qual que é o valor de uma dignidade sexual? Porque hoje a gente está enfrentando aí, cada vez mais cedo, os adolescentes, eles estão cometendo atos infracionais, né? Hoje a gente vê crianças cometendo os atos infracionais, né? Crianças de 11, 12 anos roubando, né? E ainda a maioria são homens. A maioria homens. Do que meninas, né? Nós já temos aí uma Muitas grande demanda também, de mulheres, né? Antigamente, né? Seria, assim, algo bem absurdo, raro, né? Mas hoje a gente já tem, infelizmente também, né? Uma boa quantidade de meninas, mas ainda a grande maioria. Até porque também a maioria da população já somos nós, mulheres, né? Exatamente. Então, mas ainda prevalece, né? O masculino. Agora, o que nos entristece é saber porque quando, às vezes, as pessoas discutem a questão da menoridade penal, né? Olha, não entrando nessa seara, né? Porque é bem polêmica, né? Mas as pessoas esquecem, porque falam assim, eu acho que a gente tem que diminuir. Aí tem aquele que quer que diminui, né? A idade penal, aí tem aquele que acha que não vai, né? Influenciar. Mas eu falo, a discussão teria que ser para além dessa questão de diminuir a idade. Tem que discutir quais são as estruturas que o Estado oferece para essa criança, esse adolescente, não cometer um ato infracional. É isso que eu ia perguntar para a senhora. A senhora ficou muito conhecida aqui em Mato Grosso, quando a senhora assumiu essa secretaria, essa delegacia das mulheres, e eu tenho certeza que a senhora tentou fazer de tudo ali para poder dar um trabalho, um resultado de excelência, né? E como é que está o aparelho público? Está dando essa condição para a delegacia, para poder expandir esse trabalho, dar a garantia para essas mulheres, doutora? Em termos de violência hoje contra a mulher, enfrentamento da violência contra a mulher, da pandemia para cá, do período pandêmico para cá, hoje a PJC, eu digo que eu tenho orgulho do que a PJC construiu, né? Nós, assim, na pandemia foi um período muito difícil, né? Porque todos nós, seres humanos,
nos pegaram de surpresa E dentro com de uma casa doença que a aumentou gente não mais sabia o ali que a que violência, era, né? né? Sim. Quais os efeitos daquilo, Sim. né? Como diz o outro, todo mundo estava achando que ia morrer, né? Então, era algo que nós não tínhamos condição de enfrentar dentro, porque acontece dentro dos lares a violência contra a Sim. mulher, né? Uhum. E aí a gente estava numa situação mais difícil ainda, porque aquela mulher não podia sair da casa para denunciar. E a PJC até então, nós não tínhamos nenhuma estrutura de atendimento online, né, à distância, não tínhamos. Então, aquela mulher realmente ficou isolada. E por isso que os feminicídios começaram a ocorrer no interior do estado, em Pela unidades, dificuldade de acesso a exatamente, em segurança. cidades onde antes nunca tinha havido feminicídio, houve feminicídio na pandemia, né? Então, foi crescendo. Eu me lembro que o primeiro feminicídio que nós tivemos aqui foi daquela moça no prédio, né, que a gente chama atenção, que o prédio todo escutou, né, os gritos, os pedidos de socorro daquela moça, daquela jovem, e ela foi esfaqueada, né? E depois nós assistimos, né, os vídeos, né, de como ela foi brutalmente assassinada. E depois desse assassinato, desse feminicídio, nós fomos assistindo outros feminicídios, né, acontecendo no interior de Mato Grosso e em Cuiabá também. E aí, o que a PJC, nesse todo esse tempo, por que eu digo que cresceu, que evoluiu? Nesse tempo, foi criado as medidas protetivas online. Eu me lembro que na delegacia a gente ficava assim, e agora? Como que nós vamos atender, né, essas mulheres? Então, nós fomos os primeiros a criar um serviço de psicologia por WhatsApp. Nós atendíamos as mulheres ou pelo telefone ou por áudio que ela mandasse. Nós tínhamos uma psicóloga que ela propriamente voluntariou a ficar. Ela falava, doutora, eu vou ficar 24 horas. Mas é lógico, a gente vai dizer que tem WhatsApp, mas eu vou estar ali, se a pessoa ligar madrugada, eu vou atender. Porque era questão de necessidade. E por incrível que pareça, o Conselho Regional de Psicologia representou a psicóloga e queria também insurgir contra a delegacia na época, porque não se podia, naquela época, fazer nenhum atendimento online. Então, eu digo que nós somos as precursoras, eu e a doutora Eliane, psicóloga da Delegacia da Mulher, porque depois disso, só deu atendimento online acontecendo. A coisa hoje, você vê que Sim. hoje... Até a medicina, mudou. né? Tudo, Telemedicina. Você vê, gente, como que é a questão da mudança. A pandemia mudou muita coisa, né? Conceitos. Você tem um padrão e você estabeleceu outro. E a polícia acompanhou esse ritmo. Então, foi criada aí as medidas protetivas online. Hoje em dia, a mulher ela pode pedir essa medida. Era isso que a gente até ia perguntar. Fala pra gente aí, doutora Josi, quais são, se depois que foi criado, ainda hoje tem, quais seriam os canais? Funciona muito bem. Muito bem mesmo. Hoje, nós temos quer ver? Posso pegar meu celular para mostrar? Claro. Quem quer fazer esse pedido, entra em www. Eu acredito que toda mulher tenha que ter. Eu tenho, né, no meu celular aqui, porque eu falo para as pessoas, eu falo assim, olha, se você quiser, você já pode, né, ter no seu celular o aplicativo. Deixa eu pegar aqui, do SOS Mulher, né? Bom. Que é esse aplicativozinho, tá vendo essa mãozinha? Ó, deixa eu ver se aparece. O Matheus lá. vai colocar também na tela do. Isso, é essa mãozinha que aparece quando a gente. Se bem que não é bom mostrar muito pra homem, não, né? Mas as mulheres têm que saber. Deixa pequenininho aí, né? O Matheus tá colocando aí na tela já. É esse aplicativo que a gente tem, né? Como que Qualquer funciona? emergência é só acionar. Isso. Aí, como que funciona? Hoje, a mulher, ela pede a medida protetiva. Aqui, ó. Solicitar medida protetiva online. Ela vai ser redirecionada lá para o site da Polícia Civil, que é o pjc.mt.gov.br, que é o nosso link de medida protetiva. Para gerar uma medida protetiva, ela precisa primeiro registrar um boletim de ocorrência. Então, ela vai... Pode ser online também. Tudo online. Ela vai registrar, porque funciona tudo no site da PJC. Então, são links, né, que foram feitos. Ela vai registrar o BO, em seguida já é encaminhada para o pedido de medida protetiva. Ela vai preencher e vai informar lá uma breve narrativa do que está acontecendo.
Quando ela cadastrar a medida e fizer o pedido, esse pedido que ela cadastrar vai gerar um código, um códigozinho. E esse código ela vai adicionar aqui, no adicionar código. Então, quando ela coloca o código aqui, adicionar, aí automaticamente o botão do pânico já é acionado. Então, já começa a valer o botão do pânico. Então, por isso que a gente costuma dizer assim, a mulher hoje já pode sair com o botão do pânico funcionando da delegacia. Né? O momento que ela pede a medida protetiva, a gente cadastra lá, se ela estiver na delegacia, a mesma coisa. Cadastrou, entrou no PJ aí, que é o programa do judiciário, recebeu aquele código, colocou no SOS Mulher, já está valendo o botão do pânico. Então, vocês imaginam a sensação de segurança. E de preferência que não fala nada pro marido, porque ela tem isso aí, né? Não, é surpresa. Por quê? Porque se ela procurou uma delegacia pedindo uma medida, com certeza ela está atemorizada em relação a algum tipo de ameaça, né? Ou alguma situação que ela imagina que possa estar sendo... Sim, mas qualquer mulher não pode ter esse aplicativo, independente se ela tem violência ou não? Pode, não pode? Eu por exemplo, eu tenho ele aqui. É bom que ela tenha e nem fale para o marido, porque uma hora se precisar, mantenho, ele sabe. Mas assim, aqui, por exemplo, você tem informações, né? Então, assim, é um aplicativo que, aqui quando a gente coloca, né, para que serve, como funciona, caso de denúncia, tem como ela né, também chamar. Tem o telefone de emergência que já liga direto no CIOSP. Se eu quiser fazer uma denúncia, eu aperto aqui, faço uma denúncia. Mas ele é muito utilizado para a vítima que já tem a medida protetiva. Né? Porque daí é só ela alerta, né? E sempre com muita responsabilidade, né? Porque isso é importantíssimo. Isso eu acho que é muito importante a gente também fazer esse alerta. Sim. Que é muito importante que todas as denúncias e acusações sejam feitas também com responsabilidade. Para que a gente também não banalize esse instituto de requerer medida protetiva. Não é uma briga, uma vingança. Ele brigou, um ciúme, vai ver agora, eu vou. Entendeu? Realmente não é um canal que vai perder a credibilidade. Perde. E é um canal que é para as mulheres. Ela é uma também defesa. perde, né, essa credibilidade diante da justiça, porque, como a gente explica para a vítima, se você faz uma denúncia, é importante que ela saiba que o crime de denunciação caluniosa, ele tem uma pena maior do que até um crime de lesão corporal, né? Então, se ela faz uma denúncia inverídica, é lógico que essa denúncia vai ter um momento de ser investigado, né? Então, a polícia vai investigar os fatos, né? Vai chegar à verdade. E no momento que se chega à verdade, se, por exemplo, tiver na esfera judicial, o juiz vai encaminhar uma requisição para a instauração de inquérito contra essa vítima. E veja bem, pessoal, não é na delegacia da mulher, né? Já é numa outra delegacia da área comum. Então, ela vai responder, sim, um processo por denunciação caluniosa. E responde, viu? Doutora, deixa eu perguntar um assunto para a senhora que eu acho pertinente. Fala-se muito que a polícia prende e o judiciário solta. Já aconteceu alguma coisa assim, que a senhora prendeu alguém que fez um mal para uma mulher e de repente foi para a cadeia e logo foi solto e de repente voltou a repetir aquele crime? Olha, Neto, nossa função, né, como policial, a gente tem isso sempre, né? Porque o processo, né? Aí eu não vou dizer que é o juiz que solta, né? Na verdade, é o nosso sistema. Né? É um modo de falar, né? De falar, a polícia prende, o judiciário solta. As pessoas costumam dizer assim, mas o juiz que soltou, né? Eu digo, gente, o nosso sistema processual penal, moroso, ele dessa forma. Eu acredito até que tem juízes que gostariam muito que a lei fosse diferente para ele não soltar. Mas ele também precisa aplicar a lei, né? Ele precisa fazer. E o que hoje, né, nós que trabalhamos com questão de enfrentamento à violência contra a mulher, na época que começou a se aplicar as audiências de custódia, para nós que trabalhávamos com mulheres, não foi uma notícia agradável. Né? Nós não acreditamos que, no caso de violência contra a mulher, devesse passar por audiência de custódia. Que solta, às vezes, de novo, ele vai lá, então, repete. assim, eu
vejo que essa situação da audiência de custódia para a violência contra a mulher não foi assim tão bem aceito nesse segmento nosso, porque para quem trabalha com esse tipo de violência, a gente sabe que, infelizmente, nós precisamos trabalhar a prevenção? Precisamos, mas, infelizmente, ainda para você ter uma diminuição da criminalidade e, principalmente, uma prevenção ao feminicídio, você ainda precisa de penas que não são tão brandas assim, né? Nós vivemos num país que, infelizmente, você precisa ter penas, né? O sentimento da punibilidade. Você precisa tratar disso, além da questão não é só da penalidade, mas essa questão da verdadeira punibilidade, que não é essa de audiência de custódia, porque aí ele esquece que ele está respondendo um processo. Ele simplesmente pensa assim, não, eu posso ser preso, mas amanhã eu vou ser solto, eu vou lá na frente do juiz, o juiz vai me soltar. E, na verdade, ele tem um processo. Ele está respondendo um inquérito, tem um processo, mas tem um processo penal. Mas a sensação é de que ele está livre. Impunidade. Né? O juiz já me soltou. Então, é isso que fala, o juiz me soltou. Quando, na realidade, tem um processo penal. Vai lá denunciar e pedir medida protetiva. Vai lá, isso. Tem autores que eles sentam e esperam a polícia. Né? Quando a vítima liga, eles sentam na calçada e ficam esperando a polícia chegar. Desaforando mesmo. Assim, porque eles sabem que eles vão chegar lá na delegacia, vão ser ouvidos, né? Vai aguardar. E vai contar a versão dele. Ela joga a culpa na mulher ainda, às vezes. Ainda diz a culpa é dela. Esse é o discurso, porque sempre qual que é o discurso do agressor, né? Ou é que a vítima é culpada, né? Ou é que ele fez tudo para conter porque a vítima tem problemas de transtorno, então ela se debate e precisa que alguém contenha ela, né? Ou é simplesmente, olha, quero ficar em silêncio porque eu não agredi. São esses 3 tipos de defesa que eles têm. E eles sabem que chegando na audiência de custódia, não tem outras incidências e tal, ele vai ser solto, né? E ainda corre-se o risco dele sair da audiência de custódia e ir atrás dessa vítima. É isso que eu ia dizer. Aí ele fica bravo, aí vai se vingar, né? A gente tem notícias disso, já né? tivemos experiências aqui em Mato Grosso, assim, na guia, uma senhora que foi morta dessa forma. A partir do momento que ele recebeu a medida protetiva, ele voltou lá e matou ela. E tem uns homens que ameaçam, se você der parte, eu te pego, eu te mato. Isso é o que mais tem, né? É o cotidiano nosso, é isso. Né? Elas chegam, quando elas denunciam, eles já falam, eu vou ser preso, mas você me aguarde a hora que eu sair da cadeia. Doutora Josi, o seguinte, como a sua saída da delegacia da mulher é muito recente, me diz uma coisa, o que você diria de mais necessário, qual é a necessidade maior nesse momento que você apontaria para esse enfrentamento ao feminicídio? Eu vinha batendo nessa tecla já, Cláudia, há algum tempo. Nós tivemos oportunidade de sermos presidente da Câmara Temática, na Secretaria de Segurança, né? E tivemos oportunidade de visualizar essa questão a nível de Estado também. E eu sempre bato, acho que outros profissionais sabem disso. Se você não tiver rede de atendimento, você não trabalha sozinho. Então, se você não tiver uma rede que funciona, é muito difícil nós diminuirmos esse índice de feminicídio hoje aqui na nossa capital e a nível do estado. Então, eu sempre vou considerar a importância, né, de termos um segmento de rede. Mas quando eu digo rede, né, não é simplesmente uma rede de atendimento da assistência social, por exemplo. Você vai nesses municípios aqui, Poconé, por exemplo, Livramento, Santo Antônio, né? Vamos colocar aqui municípios próximos. Rosário, vamos chegar lá. Você chega lá, com certeza, eles vão dizer assim, tem uma rede? Tem. A rede é a rede da assistência social do município. Mas não é dessa rede que a gente fala.
Nós falamos de uma rede que ela é feita dos atores de rede que trabalham com esse enfrentamento em todos os setores, né? Tanto da rede no setor primário quanto na esfera secundária de atuação. Então, você tem que ter esses atores ali juntos e não com vaidades, né? Porque, infelizmente, ainda a gente luta contra as vaidades, né? De um que está aqui nesse quadrado, querer mandar em todos os outros quadrados, né? Ou esse que está nesse quadrado só quer ficar aqui, sozinho no quadrado dele, e não quer saber do resto. E não quer saber do resto. Por exemplo, hoje, nossos amigos da Patrulha Maria da Penha têm uma dificuldade muito grande quando eles chegam numa residência para atendimento, e aí eles chegam, a mulher fala assim, não, tá tudo bem aqui, ele não me procurou mais, mas eu não tenho nada para dar para as crianças. Meu sacolão já acabou, o que eu peguei lá no CREAS hoje já terminou, e eu não sei o que eu faço em relação à alimentação, à comida das crianças. Aí eu não sei como que eu faço, eu vou ter que ligar para ele, para pedir ajuda, né? Então, hoje, a patrulha fala, tá, eu vou na residência de uma vítima, encontro uma situação, né, de problema financeiro, encontro uma situação, muitas vezes, que é de cenário de assistência social, ou é de educação, escola, né, ou é emprego, né? O que ela pode fazer? Aí, sim, se existisse uma rede coesa, nós já teríamos o quê? Onde nós vamos encaminhar essa vítima, né? Então, que realmente flua essa rede. Nós estávamos, e creio a rede, né, continua trabalhando hoje em Cuiabá, a esse nível de realmente existir um fluxo de rede e que alcance até a saúde. Nós temos uma dificuldade, um desafio muito grande de que o sistema de saúde seja inserido também todo esse périplo de rede da vítima, né? Para que ela não fique também andando, ela cansa, né? Eu sou encaminhada para cá e chega aqui, não é aqui, aí me mandam para outro local. Concentrar no lugar. E aí ela rede, vai, né? aí manda ela, olha, você consegue uma assistência psicológica, vai em tal lugar. Aí ela vai em tal lugar, mas aqui a gente não tem. Não tem vaga. Quem sabe se... Ou vai de manhã com aquele passe que com ela aquele tinha, passe. só abre à tarde, Só né? abre à tarde, Exatamente. justamente. É um problema. É uma rede Isso, unificada, gente. né? Onde no local só concentra todos os apoios. Exato. Não só isso no espaço, mas como se realmente Com facilidade, ela né? fosse e realmente fosse atendida. Atendida. Porque senão eu tô aqui na delegacia, eu tô fazendo a maior propaganda daquele espaço onde a Cláudia vai atender. Aí eu digo, olha, Grazi, vá até lá que você vai ser bem atendida. Aí ela chega lá, a Cláudia não tá, né? Sim. Ou a Cláudia marca para ela, olha, você tá na fila, tá? 150º. Você volta daqui a 15 dias. Então, é isso que a gente precisa, né? Os atores de rede a rede tem que funcionar. Não é só colocar no papel, dizer né? que existe, mas efetivamente precisa. E interior do estado, eles colocam muitas vezes no papel, criam a rede, né? Mas não tem. E, doutora Josi, assim, para a gente também auxiliar quem está nos ouvindo, assim, nesse momento, com o que a gente tem hoje, o que uma mulher que sofre, que sofreu, que não, sei lá, apanhou hoje do marido, sofreu uma violência, qual que é a primeira atitude que ela deve tomar? Assim, né, eu vi que a senhora falou, elas chegam na delegacia, muitas vezes elas não sabem para que serve, qual que é o papel da delegacia. Então, assim, só para a gente tentar esclarecer de uma forma genérica o que é o primeiro passo e o que ela chegando nesse primeiro, o que seria, o que ela vai fazer, e daí qual seriam os demais passos, né? Assim, as providências, isso, as providências. Né, que ela pode tomar. Grazi, quando a gente fala de violência contra a mulher, por isso que a gente diz assim, que é um assunto complexo, né? E multifacetado. Porque quando a gente fala de uma violência sendo praticada, quem é essa mulher? Essa mulher está no campo? Essa mulher está na zona rural ou ela está na cidade? Né? Ela está hoje ela é uma empresária de sucesso que foi agredida, ou ela é aquela mulher que não tem uma casa para morar e está morando com aquele agressor lá, né, numa comunidade, ou essa mulher tem um celular, ou essa mulher nem celular tem. Então, quando a gente fala assim, o que fazer, a gente precisa saber
quem é a mulher, né? E entender que nós, mulheres, somos múltiplas, né? Multifacetadas. Então, dependendo da mulher que esteja vivenciando, por exemplo, para uma mulher indígena, não adianta eu dizer assim, olha, você vai para a delegacia. Tem aldeias em Mato Grosso que para ela chegar numa delegacia, ela fica 2 dias viajando para ela chegar na delegacia. Passou até a raiva já, né? Você tem uma ideia? Ah, não, ela volta com o agressor, né? E ele que tem que me levar, ele que pilota o Aí barco. vai perdoar o agressor, porque ela vai ficar no meio do caminho. Não, é assim, situações mesmo de viajar, de pegar barco, de depois andar não sei quantos quilômetros a pé e tal. Dá tempo pra desistir, o agressor, né? já achou essa mulher, já convenceu ela a não fazer nada e voltar, né? Então, agora, vamos tratar, como diz o povo do afegão médio, né? Do afegão, vamos tratar de uma mulher que se encontra na cidade, né? Aqui em Cuiabá, que tem condição de procurar uma delegacia. Então, para essas mulheres que têm condição hoje, eu sempre digo que, primeira coisa, se você está do lado dela, nunca force ela a fazer algo que ela não deseja. A não ser que seja questões que ferem a integridade física dessa mulher. Porque aí nós estamos tratando de ação incondicionada, que são essas ações que quem, no caso, protege a sua integridade física é o Estado. Então, até para evitar um feminicídio, isso, eu tenho obrigação, se eu, de repente, vir você levando um soco, um murro, né, eu tenho obrigação de ligar no 190, né, de denunciar. E mesmo que você diga para mim, Josi, por favor, não quer. Eu tenho obrigação de avisar as autoridades sobre isso. Josi, só um minutinho. Então, olha, eu acho que é muito importante isso que você falou, que as pessoas saibam que quando você presenciar uma agressão física, você está diante de uma violência contra a mulher, você tem o dever, a obrigação de fazer a denúncia. Exatamente. Sob pena de responder até por omissão. Aquela história de briga de marido e mulher se mete a colher. Não existe. Não existe, não. Se tiver agressão física. Porque muitas vezes, o que nós podemos deparar com pessoas vendo mulheres sendo agredidas, torturadas, e a pessoa está lá assistindo. É verdade. Né? E não faz. Ou seja, se você está lá assistindo sem fazer filmando nada. para pôr na rede social. Filmando para quem não faz, né? Então, até que ponto existe dolo ali também em você desejar que aquilo ali aconteça e fica lá filmando, né? E agora, você é a vítima. Hoje nós temos todos os canais de denúncia que, inclusive, eu imagino que as mulheres conheçam muito, né? O 180, que é um disque denúncia, que você fala, conta o seu problema, e muitas vezes você também denuncia o problema que você sabe que está acontecendo com a outra pessoa, sem a necessidade de você ter o seu nome sendo divulgado. Isso é muito bom, viu, gente? 180 Exatamente. Denúncia que você pode fazer anônima. Isso. Então, como anônimo, você pode denunciar essa agressão sendo praticada. E a vítima, ela também, né, na iminência do crime, ou seja, eu estou sendo agredida nesse momento, aí ela vai ligar sempre. E não tem outra forma dela ser ajudada, a não ser que seja o 190. Mas as pessoas, porque às vezes a pessoa hoje fala assim, mas não tem outro, né? É o 190. As pessoas até hoje, embora você fazendo uma denúncia no anonimato, mas muita gente ainda tem medo, né, de ser descoberto. Mas é a cultura, identificar né? meu celular, né? Exatamente. Identificar meu número. Você vê como que a nossa cultura é muito forte. Né? A cultura nossa é nesse sentido de que você não mete a colher, no sentido de que você não tem nada a ver com o outro, né? Que você tem que cuidar da sua vida para não resvalar depois, né? Um prejuízo para você. Essa cultura nossa é muito, muito forte, né? E aí, todas as vezes que você está passando isso para o seu filho, que você está passando isso para frente, você vai ver aí uma sociedade como a nossa hoje. Que eu penso assim, tem pessoas que eu vejo que chegam a ser covardes, né, de ver a mulher sendo agredida e ainda não fazer nada, né? Ou às vezes até sair. Falar, vou sair daqui de perto para não sobrar para mim aqui e eu não ter que fazer. E agora, a vítima tem que, primeiro, acreditar que ela não é culpada. Porque senão ela chega
já está explicando, né? Já estão justificando. Né? Então, a primeira coisa é ela acreditar que ela não é culpada. Muitas vezes ela vem na delegacia depois de 30 anos, depois de 25 anos, 30 de convivência. Já atendi mulheres assim. E aí, para ela sentar e falar com você, ela justifica por que ela está ali. Então, a primeira coisa que eu falo é entender que você não é culpada, você é a vítima. Né? Você sofreu a agressão. E outros cuidados, assim, que a gente hoje fala, tecnicamente falando, para mulheres que estão em separação. A gente tem visto muito essas questões no Instagram, de mulheres que, às vezes, coloca a situação dela, vai para a rede social, né? E muitas vezes ela cita o nome do agressor, né? Muitas vezes ela conta a história, até pedindo um apoio, mas que pode, de repente, isso reverberar. E ao contrário, né? Reverter ela, né? Exatamente ao contrário, porque assim, ela pensa que ela está ganhando ali um apoio moral, ou levando o assunto dela para que outras mulheres, né, não venham cair naquela mesma situação. Mas ao dizer o nome do ex-marido, do agressor ali, ela acaba que ela cria uma situação que pode se virar contra ela com um processo, né, mais desvantajoso do que exatamente do que aquele que ela poderia estar denunciando contra ele. Então, muito cuidado, né, que a gente fala, na hora de você divulgar fatos em redes sociais, você pode divulgar fatos, mas não divulgar nome de agressor, autoria. Né? E, assim, se possível, bloqueia, né, essa pessoa, principalmente se ele estiver fazendo ameaças, né, se for um perseguidor. Então, tenta bloquear. Se você acredita que era um agressor, que ele tinha o seu celular rastreado, que ele tinha alguma coisa no seu celular, leve para um técnico para tentar, para observar se realmente tinha, né? Porque muitos têm mesmo e colocam. Infelizmente, hoje em dia, né, esses rastreadores instalam no celular das vítimas, né, das companheiras. Então, se você tem essa dúvida, leva para um técnico observar. Separou, muda a chave da sua casa, muda a chave da sua residência. Né? Não fica utilizando a mesma chave, a chave do cadeado, né, da porta. Porque, de repente, eu tenho uma medida protetiva que impede dele entrar, mas ele entra. Né? Tomar mais cuidados, né? Condomínios, às vezes, eles não conseguem ter esse controle e o agressor, ele entra no carro de vizinhos, né? Muitas vezes, vizinhos que não sabem da sua vida, não sabem os detalhes daquela separação, então, ele muitas vezes pode manipular, né? E entrar ali com o vizinho do condomínio. Quando chega lá dentro, ele tem a chave do seu apartamento, ele tem a chave da sua casa, né? E ele entra facilmente. Então, e às vezes, para você tirar ele, é só com a polícia, né? Outra coisa às vezes a mulher chega, ela pede a medida protetiva na delegacia e ela chega e fala assim, aqui, ó, medida protetiva que eu pedi na delegacia. Não é bom fazer isso antes que o juiz, ele dê a decisão e aquele agressor receba aquela medida protetiva. Precisa saber. Porque quando você... ciência, né? Porque quando a pessoa, ele é mau caráter, o que ele faz? E geralmente a gente tem muita gente hoje que conhece a lei, então ele sabe que se ele não receber aquela medida protetiva, se ele não tomar ciência, aquela medida não está em vigor. E aí ele não consegue. E ele vai eternamente se esconder do oficial de justiça. E nesse caso, ela fica sem essa medida em vigor. Se a medida não estiver vigorando, nunca vai incidir no descumprimento de medida protetiva. Não foi intimado. Aí é a hora que elas falam assim, às vezes, não adiantou nada, eu fui na delegacia, pedi medida, já fui 2 vezes, já fui 3 vezes, não aconteceu nada com ele. Porque não encontra esse agressor. Então, são algumas dicas, Olha, eu acho né? que essa dica aqui a gente precisa ressaltar. Acho que o nosso tempo está esgotado. Desculpa. É que o bate-papo tão bom. Tá bom, que a gente perde. Vai ter que voltar. Falo muito, gente. Mas para dizer o seguinte, então, se você tiver uma medida protetiva, não fique fazendo ameaças, não mostre para aquele agressor, aguarde primeiro que ele seja intimado. Depois que ele for intimado, aí sim a medida protetiva entrará em vigor. Exatamente. Porque se ele souber antes desse momento, pode ser que o oficial de justiça não encontre-o mais.
Exatamente. E o Voz MT por Elas conversou aqui com uma especialista, né? Nada melhor do que a doutora Josilete para estar aqui falando com a gente sobre violência. Ela que já esteve à frente da delegacia por mais de 15 anos. Agora eu queria fazer uma última pergunta para a senhora. Quanto tempo que a senhora está na Polícia Militar e se a senhora... Polícia Civil. Na Polícia Civil, quer dizer, desculpa, né? E a senhora é de Mato Grosso? Sim, sou cuiabana de Chape Cruz. Não, olha só. É porque ela tem parece gente assim do Maranhão, orgulho, não parece? É um orgulho para nós ter uma delegada. Magalhães aí, ó. Magalhães, né? Família Magalhães. E eu acho que era uma curiosidade de muita gente saber de onde que uma pessoa que vem prestando relevante serviço aqui para nós, né? E nascer aqui em Cuiabá. E eu também sou cuiabano, né? Nascido aqui na Pé Rachado. Isso, né? Pé Rachado. Pé Rachado, mas também a gente tem orgulho das pessoas que vieram de fora somar com a gente aqui. Bem-vindos, né? Nosso caso. Né? Eu estou fazendo quase 40 anos de Cuiabá. Já é cuiabana. Eu vou fazer 40 anos de Cuiabá agora, no final do ano. Então já sou... Vieram bebês pra cá. Pior que já era formada, isso já pensou. Não conta, Cláudia. Bebê. Doutora, mais uma vez é um orgulho grande tê-la aqui no programa. Muito obrigada. O programa Voz MT por Elas por elas mesmo, né? Aqui estamos preparados, tentando aí ajudar as mulheres para que possam sair desse caos aí da violência que cada dia assola mais. Aqui não só Cuiabá, Mato Grosso, mas como o Brasil inteiro, tá? E nós queremos deixar a porta aberta aqui, né, doutora Cláudia, doutora Graziele aqui, que sejam bem-vindos, né? Vocês podem fazer a despedida aqui da nossa ilustre convidada de hoje, obrigada, né? Foi um prazer muito grande de tê-la aqui, né, doutora Cláudia? Muito. Com certeza, doutora Josilete, foi um prazer tê-la conosco. Contribuiu bastante, trouxe bastante, assim, da sua experiência, deixou aqui alertas importantes que nós destacamos para vocês. Quem quiser assistir novamente, o nosso programa também fica gravado, pode assistir outras vezes, falar para quem precisa assistir também, entrar em contato. E participar do Voz MT por Elas. Muito obrigada, amei o nosso bate-papo. Eu que agradeço. Doutora Josi, obrigada também, agradeço, faço minhas as palavras da Cláudia, do Neto. Você nos agraciou com muito conhecimento, muita experiência, e nós agradecemos e eu garanto que o nosso público, todos que estão nos ouvindo, nos vendo, tiveram uma experiência maravilhosa e podem ser multiplicadores. A ideia volte sempre, né? Volte sempre para nos abrilhantar sempre e que todo mundo que está ouvindo os ensinamentos da doutora Josi hoje multiplique para o seu vizinho, para o seu parente, pessoas que vocês sabem que precisam dessa informação. Isso mesmo. Obrigada. Botão do pânico, né? Isso. Só buscar, né, o atendimento. Hoje nós temos 2 unidades no Planalto e na Carmindo de Campos, 2109, né, a Delegacia da Mulher da Carmindo, e também o plantão, que é 24 horas. Então, podem buscar, tem psicólogas para poder estar atendendo também, né? O caso de uma orientação. E nós estamos à disposição também, né? Se for o caso, estamos aqui, tá bom? Muito obrigada. E esse programa você pode assistir também pelo site Voz MT ou em qualquer uma de nossas redes sociais aí, pelo grupo NM. Um grande abraço e até o próximo programa.